Hoje, em especial, eu estava conversando com o corpo pastoral e eu não me recordo, pelo menos eu tenho alguns anos de ministério, e eu não me recordo o dia que eu pude ter o privilégio de pregar no meu aniversário. Hoje estou ficando mais velho, ou mais experiente, ou mais jovem, ou mais perto do caixão, eu não sei como que a gente fala, né? Enfim, estou fazendo mais uma primavera. E eu não me recordo a vez que eu preguei no dia do meu aniversário, não me recordo. Na minha memória, eu nunca preguei quando eu fiz aniversário. Se eu tivesse pregado nesse dia, creio que teria me lembrado facilmente. Mas na minha imagem não tem esse dia, eu não consigo. Perguntei para o reverendo Áureo, perguntei para o reverendo Lira, até para o Guto, para todos, e falei: vocês já pregaram no dia do aniversário de vocês? Não. Então para mim é um privilégio pregar no momento do meu aniversário, né, e também poder compartilhar. E tendo em vista que, como é meu aniversário, eu tenho como hábito trazer para mim algumas meditações no tempo que a primavera se passa na minha vida. Não sei se você é assim, mas eu faço uma autoavaliação, não só no final do ano, mas no tempo que eu faço aniversário. Por exemplo, estou chegando hoje a 38 anos, não parece, eu sei, parece 37,5 por aí, né? Mais, Paulo? Ô Paulo, estou bem, você está de longe, é que você não está vendo bem. Mas o fato de estar fazendo 38 anos me traz algumas perguntas que eu preciso sempre fazer a mim mesmo. E essas perguntas que eu faço, elas acabam me propondo alguns caminhos ou algumas direções ou alguns ajustes que eu preciso fazer ao longo da minha caminhada. Essas perguntas que eu coloco aqui, que normalmente as faço, independente de fazer festas ou não, e até eu sou uma pessoa que não sou muito fã de fazer festa, eu gosto de festa, mas eu particularmente prefiro fazer festa de 10 em 10 anos, senão você gasta tanto dinheiro. Então quando fizer 40, que vai demorar muito ainda, né, eu vou fazer uma festa, a gente faz uma festa e nos divertimos bastante. Mas as perguntas sempre me acompanham a despeito do meu aniversário. E as perguntas que eu sempre faço são algumas das quais talvez você poderia fazer para você mesmo. Por isso que talvez hoje o sermão, ele é como se fosse uma reflexão introspectiva da minha vida. É algo que eu sempre trago para eu aprender e gostaria de compartilhar com a igreja, para que a igreja também, não só no momento de aniversário, mas pudesse todos os dias estar fazendo essas perguntas e se autoavaliando. A primeira pergunta que eu sempre faço é: como foi meu desenvolvimento nesses 38 anos de existência? Eu preparei ali, acho que não deu certo aí, Felipe? Não está aí? Não tem problema, está lá no meu computador. Pois eu fiz com tanto carinho, não consegui salvar. Coloquei uma foto minha e esses dias alguma pessoa postou, ou ela curtiu uma foto que eu e minha esposa tínhamos há alguns anos, né? Mais ou menos uns 10 anos atrás, né? E a minha esposa estava cabelo preto todo, eu estava magrinho ainda, né? E com um saquinho de tangue. Não sei quem viu essa foto no Face. Algumas pessoas comentaram: nossa, como o tempo fez bem para você, né? Porque eu estava bem diferente, magrinho, cabelão, não sei como é que estava todo, mas segundo a minha esposa, o tempo tem feito bem para mim. Então a avaliação dela é que vale para nós, né? Então tá ótimo, estou feliz, ela está dizendo, viu, Paulo? Ela disse que o tempo está fazendo bem para mim, então por favor. E hoje eu coloquei até na projeção uma outra foto minha, onde de fato eu tenho visto que eu estou melhorzinho, né, Alex? Estou melhorzinho, né? O tempo está fazendo bem. Para alguns, às vezes, o tempo não faz tão bem, para outros faz. E graças a Deus eu fui privilegiado com isso e estou igual vinho. Quanto mais velho, melhor, né? E só que essa pergunta eu tenho que fazer para mim: será que nesses 38 anos, o que eu desenvolvi? O que cresci? O que aumentou na minha vida, nessa questão de conhecimento, na minha questão intelectual, na minha questão da saúde, na minha questão espiritual? Será que eu desenvolvi? Ou será que eu estagnei? Ou será que eu retrocedi? Qual o procedimento que, olhando para a minha vida e tentando fazer uma certa avaliação, como que eu estaria diante dela? Será que eu olharia para trás e diria talvez: poxa, que bom eram os tempos quando eu tinha 20 anos,
Poxa, se eu pudesse voltar no tempo e ter nos meus 20 anos, ou qualquer outra expressão. Será que não existe uma caminhada, uma possibilidade, ou algo da qual eu possa me arrepender pelos anos que estou vivendo? Para isso eu queria lhe convidar, o texto que sempre me traz, eu leio ele todo aniversário, é o Salmo de número 90. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e nós vamos refletir rapidamente nesses textos. Salmo de número 90. Para mim esse salmo, ele é sensacional porque ele traz algumas coisas e eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos tentar ver se a gente consegue ali o PowerPoint. O texto diz assim, acompanhe na sua Bíblia, por favor, Salmo 90. Eu quero ler inteiro esse texto e nós vamos ficar em alguns versículos desta porção. Lembrando que esse salmo é de Moisés, é o único salmo pregoado a Moisés. Então, para você que talvez achou que todos os salmos eram de Davi, há um engano, são vários autores e um deles é Moisés, e este é dado a Moisés no final da sua vida, quando ele começa a compartilhar da sabedoria de quem está no final da vida. O texto diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, e são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, e à tarde já murcha e ela seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos conturbados. Diante de ti pusestes a nossa iniquidade, e sobre a luz do seu rosto os nossos pecados não são mais ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos aparecem as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das suas mãos. Sim, confirma sobre nós, Senhor, as nossas obras. Salmo de número 90, a eternidade e a transitoriedade do homem, ou a eternidade de Deus e a brevidade da vida do ser humano. Nessa leitura, como eu disse para os irmãos que eu compartilho desse texto algumas vezes no ano, pelo menos uma vez no meu aniversário eu faço a leitura desse texto, e 4 versículos, pelo menos 3 melhor versículos nesta manhã, me saltaram ao compartilhar desse texto essa semana, e eu gostaria de que você riscasse na sua Bíblia esses textos, pudesse ali fazer anotações ao lado deles, porque para mim fazem bastante diferença e eu queria compartilhar nesses textos algumas coisas com os irmãos. O primeiro que me salta muito é os dias da nossa vida sobem aos 70 anos. Se a Bíblia falar que é 70 e eu entendo que são 70, eu já passei da metade. Se você entender que a vida não é linear, ela sobe e desce, eu já estou começando a descer. Porque eu subi até 35 e depois vou descendo, correto? 38 já passei da metade. E o mesmo texto continua dizendo assim: em havendo vigor, ou talvez em havendo robustez, pode passar um pouquinho, mas é possível que nesse passar um pouquinho haja canseira, haja enfado. E ele diz na última parte do versículo, porque tudo passa rapidamente e nós voamos.
seja, é muito rápido. O outro versículo que me salta também é o versículo 12, quando ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. E o último versículo que me soa é o versículo de número 17, quando ele diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E eu queria rapidamente compartilhar com os irmãos, e a primeira ideia que eu queria que o irmão guardasse, anotasse ou lembrasse, é que esse texto, a despeito do aniversário que tenho, nos ensina que a gente precisa saber que a vida é breve. Eu sei que a gente sabe disso, mas a gente sabe muito na teoria e pouco na prática que a vida é breve. E eu vou dizer para você por quê. A gente se esquece, e o salmista, que o autor Moisés, ele menciona essa expressão, dizendo que ela é tão breve que ela chega aos 70. Para quem está com 5 anos, 70 é muita coisa. Mas para quem está com 38, no meu caso, 70 é muito perto. Ou talvez para quem está com 65, 68, né, Paulo? É muito mais perto. Agora é minha vez, Paulo. Para quem já passou, falou: nossa, eu já estou fazendo hora extra, não é isso? Compartilhei esses dias esse texto, não nessa nomenclatura, mas compartilhei um pouquinho com o pessoal do Dorcas, e eu perguntei para eles: quem aqui tem menos de 60? Alguns só. Eu falei: quem tem mais de 60? Todas as mocinhas levantaram as mãos. Eu tenho, né? Quem acompanha as Dorcas sabe disso, porque ali tem parece um jardim de rosas, todas bonitas, lindas. Eu sempre falo isso para elas, mas a maioria delas já passou de 70. Estava no lar essa semana, nossa associação, e lá adentrou mais uma senhora esses dias, e ela tem mais de 90, acho que estamos com 3, se me não me engano, Maria Silvia pode me ajudar, 3 a 4 mais ou menos, com mais de 90, não é? 90 anos. E eu essa semana, quando fui cantar, brincar com elas, conversar com elas, faço isso sempre, o Corpo Pastoral reveza indo lá, eu peguei a calculadora e comecei a calcular quanto tempo nós temos de vida, quanto tempo elas tinham de vida, e quanto tempo elas passavam na vida dormindo. Algumas ali, a gente sabe que em média 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, né? Algumas ali tinham 20, 30 anos dormindo, e elas ficavam: nossa, eu dormi demais, eu tenho que aproveitar mais a minha vida, com 90 anos. E aí eu fico olhando aquela situação, e a gente percebe como é relativo neste caso, você olhar para a vida e perceber que a vida é breve. Talvez ela não é tão breve quando a gente olha achando que temos ainda, ou quando estamos ainda com 10, 15, 20 anos, aos jovens. Mas quando nós estamos perto dos 70, segundo o próprio salmista Moisés, a gente começa a perceber que a vida é breve. E ele diz na expressão de todo o salmo, que a vida é como um conto ligeiro, ou um breve pensamento. Ele também menciona que é como um murmúrio, que de repente está e já não está mais. E essa brevidade da vida, ela não é só compartilhada com Moisés, mas ela é compartilhada com Davi, ela é compartilhada também por Jó, quando ele diz que a nossa vida é como sombra. O próprio Jesus também, num dos textos de Lucas, capítulo 12, ele menciona para um rapaz conversando com uma pessoa, onde a avareza era o assunto do momento, ele diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, ou seja, você não sabe quando você vai. Há o fator de que a vida tem um limite, mas também há um fator onde nós não sabemos quando nós vamos embora. Isso também dá mais brevidade para a vida, porque a gente não sabe. Espero que você viva bastante, quanto eu, quero viver 106 anos. Oro bastante para Deus, falo que vou viver 106 anos. Se eu chegar a 106, eu vou enterrar muitos de vocês aqui. Sinto muito de dizer, né? Porque eu vou viver bastante, você eu não sei. Peça para Deus para você viver bastante também. Mas eu quero viver bastante, porém eu não sei quando Deus vai me falar: ó, hora de ser promovido, é hora de subir. Não sei se vai ser com 39, não sei se eu vou chegar aos 40. Quero 106, mas não sei quando Deus vai me permitir. No entanto, o próprio Jesus, alertando isso: louco, essa noite pedirão, está dizendo para nós que o tempo é breve e que nós precisamos ficar atentos a essa brevidade. E o próprio livro de Tiago, capítulo 4, na sua carta ele diz assim: atendei agora vós e dizeis, capítulo 4, versículo 13, 14 e 15: hoje ou amanhã iremos para aquela cidade ou tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. E ele pergunta: é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Mas ele sugere:
em lugar de dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo amanhã, eu vou fazer esse ano, Ele sugere, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Essa tem sido a expressão que me acompanha nos meus dias. A cada dia eu digo para o Senhor, Senhor, se o Senhor desejar mais um dia, glória seja ao Senhor. Se mais um dia eu tiver, amém. Porque eu sei que a vida é breve. E além de saber que a vida é breve, a gente precisa entender isso, porque se a gente não entende a falta da percepção, da afinidade do tempo e da efêmera vida que nós temos, faz a gente desperdiçar o tempo que a gente tem. O grande problema que hoje nós temos na nossa sociedade é pessoas dizendo que não tem tempo. É verdade ou não? Eu e você temos as 24 horas do mesmo jeito, querendo você ser mais velho do que eu não, ou mais novo do que eu não, sendo homem ou mulher, sendo rico ou pobre. Todos nós temos 24 horas. Mas sempre ficamos tentando e lutando com alguém ou com nós mesmos, dizendo, eu preciso de mais tempo, de mais tempo, de mais tempo. Garanto para você que quanto mais tempo te der, mais tempo você vai querer. Se tivéssemos a opção dizendo para Deus, Senhor, eu preciso de 25, Ele te desse para mim 24, para você 25, para o seu vizinho 28, talvez nós ficaríamos conturbados, falar, sempre íamos precisar de mais tempo. O fato é que Efésios nos ensina, Paulo a carta aos Efésios dizendo, remie o tempo, aproveite o tempo. E eu queria lhe perguntar, você que está na sua idade, fazendo uma avaliação como eu faço hoje no meu aniversário, você sabe lidar com o tempo da sua brevidade? Você está perdendo tempo ou você está ganhando tempo na sua vida? E eu gosto muito dessa expressão de cuidar do tempo, porque às vezes nós, não entendendo que o tempo é breve, a gente se perde nele. E existe uma poesia, e eu queria que você pensasse, do Rubem Alves, que eu gosto demais, que é uma poesia, O Menino e a Jabuticaba. O Marcos deve conhecer essa poesia, né, Marcos? Senão acresce ao seu grande número de conhecimento de poesias. Rubem Alves, na sua poesia O Menino e a Jabuticaba, eu vou contar para vocês, diz assim: contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Isaías encaixa nisso. Tenho mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticaba. As primeiras ele chupou displicentemente, mas percebendo que faltavam poucas no seu balde, começou a chupá-las com cuidado, com calma, inclusive até roer o caroço. Já não tenho tempo para lidar com a mediocridade. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, já não tenho tempo para administrar melindrices de pessoas, apesar da idade cronológica, ainda continuam imaturas. Detesto fazer acariações de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário-geral de qualquer que seja o lugar. As pessoas não debatem conteúdos, apenas debatem rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Eu quero essência, minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana. Quero saber rir de seus tropeços, se encantar com os triunfos, considerar eleita antes da hora, não fugir da mortalidade, caminhar perto de coisas e pessoas de verdade, pois o essencial para a vida é fazer com que ela valha a pena. E para mim hoje eu sei o que é essencial. Não mais gasto tempo com coisa que não é. Rubem Alves, na sua porção, Marcos, nos ajuda a pensar. Passa mais alguns aí, por favor. Mais uma. Isso, mais uma. Mais uma. Mais uma. Isso. Pode deixar essas duas fotos. Mais uma. Isso. O tempo é jabuticaba. Por isso eu queria lhe desejar, meu querido, nesse primeiro momento, para você pensar rapidamente algumas coisas que a gente precisa guardar. Primeiro, use a sabedoria. Use com sabedoria os minutos que você tem, as horas que você tem, os dias que você tem. Viva com tanta intensidade os seus dias, para que o amanhã não seja um lamento do ontem que você perdeu de ter vivido. Não permita que as pessoas ao seu redor não tenham memórias do tempo que vivem ao teu lado. Empreguem na tua e na vida das pessoas memórias boas. Isso faz a gente valer a pena no tempo que nós estamos vivendo. E o tempo, guarde isso, nunca
nos dá segunda chance. O tempo passa e ela não perdoa os displicentes. A gente não vai ter segunda chance. A segunda ideia que o texto nos ensina, pode passar, Felipe, por favor, está no versículo 12, como é o versículo que eu mencionei, que salta o texto para nós. É quando o próprio autor Moisés diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. A proposta que eu lhe dou como conselho é que a gente precisa entender e saber que nós não podemos parar de aprender. Estávamos conversando com o Cássio dia desses, o pastor Cássio de Curitiba, de Campinas, e ele compartilhando que um presbítero da igreja lá, o mais velho idoso da igreja, chegou para ele e disse que ele ainda está aprendendo muita coisa e precisa aprender muita coisa ainda na vida, inclusive dentro da igreja. Acho que tem mais de 80 anos o presbítero lá, né? Isso é sabedoria. Saber que nós vamos aprender todo dia. Saber que eu estou até 18 anos aprendendo. Entrei na faculdade, estou aprendendo. Saí da faculdade, estou aprendendo. Estou no trabalho, estou aprendendo. Qualquer tempo estou aprendendo. E até o último fôlego eu deveria entender que eu estou aprendendo. E é isso que Moisés vai dizer, que até o final da vida ele pede para Deus: ensina-me, Senhor. Ensina-me a contar os meus dias. E ele faz uma lista desse ensinamento, dessa sabedoria que ele traz, da qual a gente precisa compreender. E o próprio Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, quando ele diz: vinde a mim os que estáis cansados, numa porção no meio de uma transição de um versículo para o outro, ele diz assim: aprendei de mim que sou manso. Jesus quer nos ensinar. E o grande problema é que muitos de nós não sabem viver. Sinto em te dizer, mas muitos de nós não sabem viver. Não sabem só viver ao ponto de que, quando chega com 50 anos, eles, às vezes no seu discurso, dizem assim: nossa, eu vivi 50 anos de verdade? De verdade. Não, eu vivi uns 35, porque uns 5 eu perdi com a namorada lá, que só me deu trabalho, foi um atraso na minha vida. Ou uns 2 eu perdi naquela vida que eu tive no meu trabalho, ou na namorada, ou não sei o que. E a gente vai perdendo a vida, e quando chega no meu caso, 38 anos, será que eu vivi 38 anos mesmo? Ou vivi uns 32? Perdi tempo com algum ou com outro. O grande problema é que vai passando os dias e a gente se esquece que a gente precisa aprender todo dia. E a gente precisa aprender, e Jesus nos ensina, e a gente precisa passar pela vida e aprender dela. E eu queria lhe levar rapidamente para o texto aqui, para você entender como que ele nos ajuda a aprender. E esse aprender tem um objetivo, segundo o texto: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Porque, mais uma vez, é sábio que você e eu possamos chegar à maturidade da idade, mas sem maturidade de conhecimento e sabedoria. É possível que eu e você chegamos a ter 90 anos sem ter compreensão da vida, sem ter sabedoria. É isso que ele está dizendo. Mas para que cheguemos ao final da nossa cronologia de vida, possamos chegar lá e poder dizer: eu fui uma pessoa que soube viver a vida, obtive sabedoria. E ele nos ajuda dizendo, pode passar por favor. Primeira dica que eu quero lhe dar: não celebre anos, celebre dias. Até porque, se você voltar para o Salmo 118, versículo 24, o texto diz assim: este é o dia que o Senhor fez. Deus não diz assim: este é o ano que o Senhor fez. A palavra diz: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos neste dia. E o grande problema é que nós celebramos. Por exemplo, se eu celebro 38 anos, eu tenho 38 motivos para celebrar, não é, Júlio? Agora, se eu celebro dias, eu tenho 13.880 dias para eu celebrar. Fiz a conta certinho. A gente se esquece que é celebrar anos. E a gente precisa deixar de celebrar anos para celebrar momentos, dias, hoje, o hoje, porque o hoje, é o presente de Deus. E a gente, eu preciso celebrar, preciso me alegrar. Chega no final do ano, vai se alegrar. O que eu fiz esse ano? Aí você vai, eu fiz isso. Não lembra de quase nada, porque deixou para o final do ano ou para o aniversário. E a dica que eu te dou, segundo o versículo aqui, do versículo 12 exatamente: contar os dias. Celebre dias, conte dias, se alegre hoje. Acabou o dia, Senhor, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor me deu. Glória seja dada ao Senhor. Vou dormir, Senhor. Se o Senhor quiser amanhã me dar mais um, estou aí. Se não, glorificado seja o seu nome, porque mais um dia eu vivi na tua presença. A segunda dica que o texto também nos dá, versículo 14, quando ele diz assim:
sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Segunda dica para a gente adquirir sabedoria é essa: relacione-se com Deus diariamente, inclusive logo pela manhã. A gente canta aqui, mas a gente não faz isso, não é? Deixa eu te dizer, quantas vezes a gente cantou? Logo de manhã quero te buscar. Mas a gente acorda desesperado, né? Acorda atrasado, acorda, ai meu Deus, aí não para, ai, obrigado Senhor, obrigado, e vai correndo, e vai trabalhar, aí depois no final do dia a gente, ai obrigado Senhor pelo dia que tive. Quer uma sugestão do salmista? Faz o contrário, busca de manhã. Ah, mas eu não consigo, acorda mais cedo, bota o relógio para despertar alguns minutinhos mais cedo, fala assim, agora nós dois, e aí? Em vez de você dizer para ele, Senhor, eu tenho isso hoje para fazer, sabe o que você faz na sugestão do texto? Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Que caminho eu devo seguir? Que portas devo entrar? O que devo falar? Peça de manhã. Faz toda a diferença, isso é adquirir sabedoria. Mas o grande problema é que a gente está tão acumulado com coisas, com afazeres, que a gente sempre deixa o que sobra, sempre deixa o restante, sempre deixa o finalzinho e vai fazer aquela oração que a maioria dos jovens gostam de fazer, oração noturna. Começa a orar antes de dormir e acorda no outro dia dizendo amém, ou seja, começou a orar, caiu no sono e está orando. Aí tem uns momentos noturnos de sono, né, e de oração, e depois acorda, amém. Nem para acabar a oração o camarada tem capacidade. Não faz isso não. Faz o que o salmista está dizendo: logo pela manhã sacia-me com a tua benignidade. O que a palavra de Deus diz em relação à misericórdia dele conosco? Renovam quando? Todas as tardes? Todas as noites? É isso que diz? As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Então por que você não pega a misericórdia de Deus fresquinha? Acorda cedo, um pouquinho mais, fala: Senhor, o que nós temos hoje? Qual é o plano que o Senhor tem para mim hoje? A terceira dica que eu quero lhe dar continua o versículo 15, quando ele diz assim: alegrem-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Terceira dica que eu quero lhe dar para alcançar a sabedoria é entender que existem dias bons e dias ruins em nossa caminhada. Porque às vezes na nossa vida nós falamos: dos 38 anos que eu vivi, eu tiro uns 8 que foi de ruim. Fazem parte da vida. E precisam fazer parte da vida, porque os momentos difíceis nos ensinam, os momentos difíceis nos fazem aprender algumas coisas, como por exemplo, eu valorizo só a saúde quando eu vou para o médico diz para mim: você está doente. Ele fala: poxa. Eu valorizo quando eu estou podendo respirar, quando a gripe vem e fala: poxa, como era bom respirar com os dois, buraquinho no nariz. Eu só valorizo quando eu não estou sentindo dores no braço, dores nas costas, aí eu valorizo o corpo que tenho. Por isso que os momentos difíceis fazem parte, para a gente valorizar a nossa vida, para valorizar as coisas, inclusive as pessoas. Por isso que às vezes a gente valoriza os outros só quando eles vão embora ou quando estão longe da gente, né? A sugestão do texto é entender e ter sabedoria de Deus para viver isso. Todos os dias fazem parte da sua porção. Querendo você ou não, você fez, no meu caso, 38 anos de dias bons, e alguns deles não foram bons, mas fizeram a construção daquilo que eu sou. E a última dica que o texto nos traz, versículo de número 16: aos teus servos apareçam as tuas obras e aos teus filhos a tua glória. A quarta e última dica que esse texto nos apresenta é: compartilhe do que Deus tem feito na sua vida para as outras pessoas. Isso é adquirir sabedoria. Sabe por quê? Porque pode encontrar-se em momentos onde o outro está vivendo dificuldades e você, ao compartilhar, vai sustentá-lo, vai fortalecê-lo. E ao falar para as pessoas, você vai exercitar o fato de Deus ter feito, e você compartilhando que Deus continua fazendo e vai continuar fazendo. Como o Salmo 145, do versículo 1 até o versículo 5, quando eu te exaltarei, Deus meu, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome. Grande é o Senhor e mundinho de ser louvado, a sua grandeza é inescrutável. Uma geração louvará as suas obras a outra geração, e anunciarão as proezas dos seus feitos. Ou seja, nós vamos falar para as pessoas. E aqui o salmista começa dizendo: de geração em geração o Senhor tem sido o nosso refúgio. Ele tem compartilhado disso para os outros. Por isso, para você adquirir sabedoria, compartilhe com as pessoas. Mas com quem? Comece com a tua família.
Comece falando o que Deus tem feito para os teus filhos. Fala: papai, olha o que Deus tem feito para o papai. Olha o que Deus tem feito com a mamãe. Olha o que Deus tem feito com a nossa casa. Olha o que Deus tem feito. Compartilhe, fale para as pessoas, que você vai ver que isso dá sabedoria. E é o que o salmista está dizendo. E por último, não menos importante, mas eu creio que uma das mais que nós precisamos levantar no tempo de hoje, é a terceira e última ideia. Para a gente meditar, a gente precisa saber que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Isso está no versículo 17, quando o texto diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O autor aqui rapidamente acaba dizendo que no final da sua empreitada, ele coloca para Deus, dizendo para Deus: Senhor, seja sobre nós a tua graça para confirmar aquilo que nós temos feito. Isso nos ensina que nós precisamos ter atitudes, que nós temos responsabilidades. O grande problema da nossa geração, e isso a gente vê com muita tranquilidade, é que às vezes a gente acha que tudo não, deixa acontecer. Nós somos levados, como o Zeca Pagodinho já nos ensinava: deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vamos embora. E nós não compreendemos que nós temos responsabilidade diante da vida. Tem um autor que eu gosto demais, a minha esposa que me ensinou a ler esse autor, psicólogo, Viktor Frankl. E esse autor, ele diz um dos seus livros, uma das frases, dizendo assim: todas as pessoas, mesmo sobre as piores condições ou circunstâncias da vida, pode decidir em que ela se tornará. E esse homem, ele viveu 3 anos no campo de concentração, foi prisioneiro nazista, e escreveu alguns livros interessantíssimos. Você pode ler o sentido da vida. E ele vai dizer para mim e para você que nós somos responsáveis pelo que nós somos. E infelizmente, essa ausência da compreensão da responsabilidade da nossa vida nos gera a espiritualizar a responsabilidade. Vou repetir: a falta de consciência que nós somos responsáveis pela nossa vida, qualquer idade que tenhamos, faz a gente espiritualizar a irresponsabilidade. O que é isso? Eu vou te dizer. Os jovens às vezes fazem vestibular, né Mateus? Se inscrevem, não estudam, faz o vestibular, Alex, não passam. Aí quando alguém pergunta o que aconteceu, não deu certo, fala: não, Deus não quis. Desculpa, se você chegar perto de mim, eu vou falar para você: sem vergonha você. Não foi Deus que não quis, você que não estudou. Isso chama o quê? Espiritualizar a responsabilidade. Porque tem coisas sim que são soberania de Deus, sim, é fato. Tem coisas que Deus sim faz e não faz, soberania dele. Mas tem coisas das quais está na minha e na sua ação e responsabilidade de fazer, e nós não fazemos. E por não fazermos e não queremos o peso da responsabilidade, nós o quê? Dizemos muito facilmente: Deus não quis. Como esses dias chegou uma pessoa para mim namorando, falou: não deu certo o namoro? Não deu. Eu falei: por que não deu? Deus não quis. Falou: não, Deus não quis, não deu porque você é chato, porque tu é xarope, porque tu é grosso, tu é ignorante, então não tem ninguém aguenta você. Então não é que Deus não quis, é que você é insuportável. Nossa, é fácil colocar a culpa para Deus, não é? É fácil a gente chegar nos 40 anos, no meu caso 38, eu tenho essa vida assim, só isso aqui, só porque Deus quis assim. Aí o outro irmãozinho que não teve nada do que você teve, menos condição que você teve, tem menos idade que você e tem muito mais do que você. Por quê? Porque Deus gostou mais dele do que de você? Não, meu irmão, ele entendeu muito antes que a responsabilidade da vida faz parte da minha e da sua, e a gente precisa tomar nota disso. E a grande dificuldade é que a gente vai compartilhando, vai jogando, e a gente fala assim para as crianças: não, você não tem responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Quando fizer 18 anos, tem que ter agora, é hoje. Por isso, meu querido, minha querida, eu queria com muito carinho lhe ajudar, e isso faz muito bem para mim quando eu compreendo essas verdades. Eu sou o que sou hoje. Gálatas me ensina isso, diz: Deus não se zomba, capítulo 6, versículo 7. Tudo aquilo que você semear, isso também colherá. Eu sou fruto das sementes que eu plantei há alguns anos atrás. Eu sou 38 anos hoje a formação daquilo que eu semeei. Algumas coisas erradas sim, mas eu sou o que sou. E tenho responsabilidade a respeito disso. E isso me dá a noção e a compreensão e a certeza de que daqui para frente Deus continuará comigo, me ajudando nesses equívocos. Por isso eu quero que você entenda e conclua comigo, querido,
Mais um ano, pode passar. Mais um ano se foi. Não espiritualize a responsabilidade. Pode passar rapidinho, querido, esses 3. Seja honesto consigo mesmo. Não compartilhe a culpa com os outros. Assuma as atitudes diante da vida. Pode concluir, por favor. Pode passar as 3 rapidamente. 3 verdades para o seu aniversário, ou para o seu momento de hoje. A vida é breve. Mais uma. Nunca pare de aprender. E mais uma. Somos responsáveis pelo que nos tornamos. Não tem jeito. Não dá para dizer que a culpa é de A, de B, não. Somos nós, os responsáveis. E se nós adquirirmos um pouco disso, segundo o Salmo, nós vamos adquirir sabedoria, e quando ficarmos no final da vida, possamos dizer: obrigado, Senhor, por mais um ano, ou por mais um momento que o Senhor me deu de vida. E hoje eu agradeço a Deus por mais um dia de vida. Não por mais um ano só, mas na somatória deles, sim, por mais um ano. Que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça. Vamos colocar em pé.